Olá, boa noite. Só fazendo aqui um teste, aguardando carregar aí as notificações. Já peço para os amigos que já entraram aí, seguidores, que me dêem um feedback se o áudio está ok, tá bom? Enquanto isso, eu vou ajustando aqui, aguardando carregar e os seguidores acessarem aí o Instagram da Astra, tá certo? Para nós começarmos o nosso evento aqui, a nossa live, tá certo? Só um instante, a gente já começa. Pronto, o pessoal está dando feedback, o pessoal está chegando aí, está carregando aqui a live. Isso, já vou respondendo aqui algumas perguntas antes da apresentação, antes de tudo. Vai ficar gravado, tá bom? Tá rolando no Facebook, tá rolando no YouTube da Aspa, tá bom? Tem um pouco de eco, eu vou baixar aqui o volume para ver se cessa o eco, tá certo? Show! Certo, ok, o pessoal tá chegando aí e a gente já começa, alguns minutos, estamos no horário, tá bom? É a nossa primeira live, Projeto Aspra para o CHO, show! Boa noite aí. Quem quiser ir já dizendo aí o local de onde está, tá bom? De todo o Ceará. Pessoal de Fortaleza, pessoal do interior, Iguatu, Russas, pessoal de Sobral, pessoal do Cariri. Já faço o início da live, só carregando aqui, o pessoal está chegando. E a gente vai dar início aqui ao nosso bate-papo a respeito de legislação militar estadual, tá certo? Pessoal de Nova Russas aí, o Maikin 97, tá bom? Boa noite aí para quem vai chegando na live. Vou já aqui passar algumas informações. Pedras e Taitinga, bacana, show de bola. Queiroz aí, boa noite Queiroz, tá certo? Prazer estar com você aqui. O pessoal também está me perguntando aqui pelo WhatsApp, né? Vai carregar, o pessoal da técnica está me informando aqui que está providenciando para já habilitar também no YouTube e no Facebook. E aí o pessoal vai chegando e a gente vai, em um minuto, o pessoal da técnica está me informando aqui que vai estar tudo ok. Show de bola. O pessoal vai dizendo aí de onde está, tá bom? Para que a gente possa aqui fazer a saudação. Dizer de onde é para que a gente possa interagir nessa live, tá bom? Eu vou já fazer a apresentação inicial e vamos que vamos estudar. Parabéns aí para os subtenentes, pessoal interessado, tá bom? A gente vai já fazer um feedback aqui, uma abertura para que todos possam ter proveito do conteúdo. Só esperando o pessoal da técnica aqui me dar o feedback, porque eu estou em Juazeiro do Norte e o pessoal da TI, da Astra, está em Fortaleza. E a gente está usando um recurso aqui, tá certo? Para que a gente possa capitalizar isso para todo o estado, para todos os associados interessados. Sargento Amaro de Sobral, boa noite. Sargento Eduardo Porteiras, o Eduardinho, boa noite a todos. Show de bola. E vamos que vamos aqui estudar um pouco, tentar entender a questão do Código Disciplinar na legislação militar estadual, tá certo? Preparatório para o show. Só um instante, só aguardando aqui o meu coordenador de TI me dar o aval. Pronto, já me deram um aval aqui, eu já posso comentar. Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou o Dr. Galdino, sou advogado da Aspra, trabalho nessa respeitável instituição já há 6 anos, né? E sou advogado da entidade, faço a defesa dos associados da entidade no contencioso administrativo, ou seja, tudo que é intramuros, quer seja procedimentos em quartéis, PM, BM, tá certo? E também na Controladoria Geral de Disciplina.
Anteriormente a isso, já me apresentando, eu fui também policial militar, né? Ingressei na corporação em 98, ingressei na corporação em 2001, né? Sempre faço essa abertura para dizer às pessoas que estão nos acompanhando, alunos em sala de aula, tendo visto que também sou professor de cursinho preparatório para o concurso da Polícia Militar, e sempre tento trazer essa informação para dar um respaldo, para legitimar a nossa fala do conhecimento que temos sobre a legislação militar. Já fui militar estadual por 14 anos, né, de 2001 a 2014, e após ingressei imediatamente, né, no corpo jurídico dessa entidade da ASPRA Ceará, onde até hoje estou, né, trabalhando como advogado e defendendo a categoria. A gente tem uma noção, até porque estivemos na linha de frente sendo policial militar, e hoje estamos aqui fazendo a defesa, e a gente aprende um pouco para poder, né, ajudar, para poder compartilhar conhecimento, tá bom? Só aqui dar um feedback aqui com o pessoal, o Fernando, boa noite, o Salles, né, o pessoal formando aqui que está assistindo, o pessoal aqui também no WhatsApp me dando feedback, o pessoal da região, tá bom? Então, boa noite novamente, agradeço a diretoria executiva da ASP, parabéns pelo projeto, esse conjunto de lives preparatório para o CHO, tá certo? Previsão aí de processo seletivo, então a entidade percebeu a movimentação, a solicitação para esses encontros, para esse compartilhamento de informações, para que os senhores e as senhoras tenentes possam ter sucesso, né, no processo seletivo, né, da inovação da legislação nesse sentido, tá certo? Então, boa noite, vamos que vamos, né, todo mundo aí trazendo sua saudação, o Nunes, tá certo? O Yuri, né, o Roberto aqui de Juazeiro do Norte, o pessoal está ingressando aí, e o pessoal aqui do YouTube e do Facebook também está dando feedback, tá certo? Vamos lá. Veja bem, a primeira live, que é esta que começa hoje, ela dá início a uma sequência de lives que serão nas quintas-feiras a partir das 19 horas. Ok, toda quinta-feira é o projeto que a entidade nos apresentou, estaremos nos encontrando por este canal, né, nessa mídia social, para compartilhar esses conhecimentos pertinentes ao processo seletivo do CHO. Nós sabemos que o decreto 31804 de 2015, ele tem lá no artigo 20, né, traz lá a relação das disciplinas que podem ser cobradas nesse processo seletivo. Ok, e a partir disso aqui, nesse projeto de lives, a gente abre hoje com o Código Disciplinar, né, na próxima quinta-feira, e aí eu peço aos senhores e senhoras que acompanhem as mídias da ASPA para já saber qual será a disciplina do próximo encontro, da próxima live, tá bom? Então, para a questão da legislação militar estadual, eu já recebi aqui da coordenação, né, da ASPRA, uma apostila, tá certo? Uma apostila em PDF, um arquivozinho, que será compartilhado com os senhores e senhoras, tá bom? A partir de amanhã pela manhã, entre em contato com qualquer das mídias da entidade, que o pessoal do suporte eles vão encaminhar esse aplicativo, esse arquivo, para que você possa ter o conteúdo. Especificamente, eu visualizei aqui o conteúdo da apostila, muito bem feita pelo professor Ayrton de Queiroz, que é cabo do Corpo de Bombeiro e também pertence à ASPRA, ele é representante da entidade, professor de excelência, um amigo meu, já desejo aqui uma boa noite para ele, e ele elaborou e ofertou esse conteúdo, e tem lá toda a legislação, o código, tem também o estatuto, e também o que eu vi de interessante, que aí é onde eu já quero trazer essa informação, é que tem muitas questões para que todos possam resolver questões e exercitar o conteúdo que está sendo abordado, e também para que possa estar apto, estar treinado para responder lá no dia do processo seletivo, tá bom? Então vamos lá. Vou abordar hoje o Código Disciplinar e analisando o público-alvo, né, que são subtenentes que vão concorrer aí, enfim, eu imagino que precisamos de início nesse nosso bate-papo tentar trazer uma compreensão da sistemática do Código Disciplinar, né, para que você possa compreender
toda a questão da abordagem do código e aí poder fazer uma leitura desse código disciplinar e conseguir entender a finalidade do código, até porque a própria finalidade está prevista no artigo 1º e a gente vai ver aqui. Então, senhoras e senhores, é preciso e entendo que para que você possa realmente conhecer, ter o domínio do que está nessa legislação, na Lei 13.407/2003, que é o Código Disciplinar, precisa ter a lei e precisa fazer leitura da lei. Então, eu conclamo, eu peço para que os senhores e senhoras vejam essa situação de ter a lei e fazer o acompanhamento para e passo e a partir daí treinar para a resolução de questões, tá certo? Outras questões também estarei disponibilizando para que possam, exercitar o máximo possível para estarem realmente treinados, exercício, para no dia da prova ter toda a tranquilidade nesse processo seletivo, tá bom? Então, vê bem, a norma, o Código Disciplinar, ela tem previsão já dentro do próprio MS, lá no artigo 50, e aqui eu digo, MS, Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará. A gente que dá aula em cursinho tem sempre essa questão dos códigos, das abreviações, mas eu estarei aqui explicando. Tem a previsão de existência de um código de disciplina dentro do próprio Estatuto, que é a Lei 13.729/2006, está lá no artigo 50, que vem falando sobre a questão do Código Disciplinar. O que é que diz o artigo 50? E aí é onde eu digo, é preciso ter a lei, é preciso que o aluno, o candidato, aquele que vai concorrer resolver questão de prova, ele tem que ter a lei e precisa ter intimidade com ela, precisa conhecer. Porque a partir do momento que você pega a questão, e aqui eu também vou trazer a minha abordagem no sentido de responder questão, você deverá analisar a questão, saber qual assunto que a questão cobra e a partir daí o que é que dentro daquela lei específica está tratando a questão. E aí você, tendo conhecimento da legislação, você responde tranquilamente, tá certo? Existe uma parte dentro do Estatuto, que é lá no capítulo 8º, bem no início do Estatuto, que fala sobre a questão do compromisso e comportamento ético e a responsabilidade do militar. Ou seja, o Estatuto dos Militares, ele trata da vida do militar estadual, traz as normas principais da sua vida enquanto militar estadual. E nessa parte específica, artigo 48, 49 e 50, que a gente vai ver aqui, é onde traz essa questão da responsabilidade do militar no tocante ao compromisso, comportamento, ética profissional, e o artigo 50 ele é mais preciso quanto à previsão de existência de um Código Disciplinar. Eu vou ler, caso o senhor ou a senhora não tenha a lei em mão agora, mas não tem problema, essa live vai ficar gravada e depois você pode fazer a revisão, que é outra abordagem também. Não estou aqui só apenas para comentar a lei, mas para trazer alguns macetes, alguns cacuetes de aluno concurseiro. Porque, na verdade, se você vai prestar um concurso, um processo seletivo para uma determinada finalidade, que aqui é o show, você se torna estudante, tá bom? Então, veja bem, o artigo 50, dentro do MS, ele traz a previsão seguinte: o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará. Pronto, ele já traz a previsão da existência de um código. Dispõe sobre o comportamento ético, é o comportamento do militar, estabelecendo procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar e traz outras situações. E aí eu saio do Estatuto, porque vai ser o objeto de abordagem do professor Aires de Queiroz, e agora nós vamos mergulhar dentro do próprio Código, já trazendo o entendimento de que existe dentro do próprio Estatuto dos Militares Estaduais a previsão da existência desse Código Disciplinar. Aí a gente vira a página e vai lá para o Código Disciplinar, e o artigo 1º, o introito, a abertura da lei é o seguinte: a Lei 13.407 de 2003 institui o Código Disciplinar, a mesma redação que está lá no artigo 50 do Estatuto. Então, os senhores e as senhoras vejam que tudo isso tem um arcabouço, toda a sistemática do Código tem previsão legal. É uma lei, e a partir daí é onde a gente começa a se inserir nessa lei, e aqui eu vou trazer uma metodologia para tentar clarear qual a sistemática total do Código Disciplinar
que a gente usa em sala de aula, que é bem metodológico para que se possa compreender a funcionalidade, a razão de ser do Código Disciplinar. E aí ele traz o artigo 1º, repete tudo novamente, qual a finalidade, qual o objetivo. A lei estabelece o quê? Esta lei institui o Código Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Ceará e do Corpo de Bombeiros, corporações militares estaduais organizadas com base na hierarquia e disciplina. Aí aqui é onde já tem uma diferenciação na norma, e aqui eu peço licença para chamar de aluno, né, pessoal, a questão das bases que sustentam as corporações militares, que é a hierarquia e disciplina. Então a lei já começa sua abertura, seu artigo 1º, falando da existência desse Código Disciplinar e da existência, né, da base das corporações, que é a hierarquia e disciplina, que dispõe sobre o comportamento ético do militar, a maneira do militar se portar enquanto militar estadual, e a questão dos procedimentos. É aqui onde reside a minha observância no tocante à questão do processo seletivo do show, a questão de procedimento, porque veja bem, uma coisa é eu estudar para ingressar na corporação, quero ser aluno do curso de formação de soldado ou candidato no curso de formação profissional. Ok, eu vou ter que estudar, tenho que ter conhecimento? Sim. Aquele conhecimento mais letra de lei. Ok. Quando se observa a prova já para o CFO, que é o PM, aí já observamos questões abordadas, trazendo a situação mais prática, né, de atuação do militar, casos mais concretos, enfim, já sai um pouco da letra da lei propriamente dita. E aqui, no caso dos senhores e senhoras subtenentes que serão oficiais, né, do quadro administrativo, a gente já enxerga a questão mais processual do Código, embora que tenha que ter o conhecimento real, né, da questão, né, da lei propriamente dita, mas eu trago uma visão mais no tocante à questão processualística. De quê? Dos processos regulares, né, que estão lá no artigo 71, e também conselho de justificação, conselho de disciplina, o PAD, e também o famoso procedimento disciplinar, que é aquele que a gente chama de PDzinho de quartel, né? Aquelas situações mais do cotidiano que são apuradas mediante procedimento disciplinar, que aqui na lei tem previsão lá no artigo 27 seguintes. Então isso é o que a gente entende que geralmente traz mais dificuldade de entender toda a sistemática de como funcionam esses procedimentos, tá bom? E aí a gente vai seguindo na legislação. A legislação é uma legislação de 2003, eu entendo que é uma legislação boa, embora que já exista aí precedentes para a questão de mudança, né? Se fala em código de ética, mas o que se tem hoje é o código disciplinar e trabalhamos com ele com toda tranquilidade, tanto que também como nos preparatórios para ingresso, né, do concurso da Polícia Militar e Bombeiro Militar. Então vejamos, feita essa abertura, eu já sei para que é que me traz a lei, eu já sei qual é a finalidade da lei, só que tem um detalhe, o artigo 2º da lei já me traz outra abordagem, e aí eu preciso me inteirar dessa abordagem que está no artigo 2º. Quem é que está sujeito ao código? Qualquer militar? Se eu passar na porta de qualquer quartel e observar no interior desse quartel vários militares estaduais, e eu observando essa legislação, eu vou crer, eu vou acreditar que todo militar que está dentro daquele quartel, independentemente da situação funcional dele, estará submetido ao código. Será que é assim? Será que todo militar que está, né, dentro daquele quartel que estou visualizando, ele está submetido ao código diretamente? Independente da sua situação funcional? Aí não. O artigo 2º ele já vem trazer uma especificação, um direcionamento, dizendo para quem o código vai se aplicar. E a regra é simples, não tem dificuldade. Quem está sujeito ao código? Estão sujeitos a esta lei, aqui eu estou fazendo a leitura da lei, peço mais uma vez que os senhores e senhoras tenham também a lei e possam fazer o entendimento, porque daqui a pouco eu vou avançar um pouquinho e vou fazer uma comparação de uma situação metodológica para a questão da lei, da sistemática do código, tendo em vista. E aí, nossa live ela vai durar 1 hora, porque o Instagram ele é implacável, 1 hora ele derruba, e aí a gente levanta a live de novo para fechar o entendimento, tá bom? Desse nosso primeiro encontro, tá certo? Então vamos ver. O artigo 2º do código, ele traz a previsão de quem está sujeito ao código disciplinar. E diz, é taxativo,
estão sujeitos a esta lei os militares do serviço ativo, os da reserva remunerada, nos termos da legislação vigente. Ora, qual é a legislação que define o militar ativo e o militar da reserva remunerada? Se você analisar, você vai dizer, professor, eu percebo que quando começou a falar, o senhor disse que o código ele tinha uma previsão dentro do estatuto. E aqui, quando o próprio código ele diz que o código se aplicará aos militares da ativa, que estão na carreira, né? E os militares da reserva remunerada, nos termos da legislação vigente, a legislação que define a situação do militar ativo e do militar em reserva remunerada é o próprio estatuto. Então não tem dificuldade, né? Não tem segredo. A legislação vigente que regula a situação funcional do militar ativo e reserva remunerada é o próprio estatuto. Certo, eu já sei a regra. Então, faça a análise, mentalize. Eu disse que passava na porta de um quartel e que visualizei vários militares. E que, a princípio, o meu entendimento era que todos ali, independentemente da situação funcional, estariam submetidos ao Código Disciplinar. Não. Já fazendo a leitura aqui do artigo 2º, eu já vejo que daquele universo de policiais que eu estou visualizando, né, no meu horizonte, na minha visualização panorâmica, eu já tenho que separar os que estão na ativa e os que estão na reserva remunerada, que porventura estejam naquele cenário. Aí aqueles o código se aplica. Só que isso é a regra. E aí é onde cobra questão de concurso, questão de provão, né, de fim de curso de formação profissional. E aí é onde tem a diferença. Tudo bem, é a regra, mas tem exceção? Tem. O parágrafo único aqui do artigo 2º, aí ele traz o que o cidadão da banca que está elaborando a questão gosta de perguntar. Qual é a diferença? Ora, ele diz o seguinte: o disposto nesse artigo não se aplica. Então, dentro daquele universo de policiais que eu estou vendo, em uma unidade, a quem não se aplica? Aos militares do Estado, ocupantes de cargos públicos, não militares ou eletivos. Vê bem uma coisa: esse inciso 1º do artigo 2º, que está aí no Código Disciplinar, aos militares do Estado, ocupantes de cargo público não militar. Aí ele termina, ou eletivo. O eletivo, todo mundo já sabe. É o militar que está com uma vereança, é o militar que é deputado estadual, né? É o militar que tinha mais de 10 anos de serviço, né, militar estadual, e concorreu ao mandato eletivo e foi eleito. Aí ele vai para a reserva remunerada. Isso tudo está dentro do estatuto. O professor Ayrton Queiroz vai trazer para vocês. E, a partir daí, esses não estão submetidos ao código. Por quê? Porque o próprio código ele traz uma ressalva, né? O militar ocupante de cargo eletivo, ele está na reserva remunerada, ok, mas por dicção do código, exceção aqui, parágrafo único, não se aplica o código a ele, tá bom? E esse ocupante de cargo público não militar? Sou militar e fui convidado para exercer uma função em um município, cargo secretário, enfim, fui cedido pelo Estado e estou lá exercendo uma função, cargo público não militar. Enquanto estiver nessa situação, nesse exemplo que eu estou dando, eu não estarei submetido ao Código Disciplinar. É essa a ideia desse inciso 1º do Código Disciplinar, do artigo 2º do Código Disciplinar. E aí eu vou fazer uma revisãozinha para poder avançar para o inciso 2º. Estão sujeitos ao Código militar ativo e o militar da reserva remunerada. É a regra, é a exceção. Aquele que não ocupa, aquele que está ocupando cargo público não militar ou aquele que está no mandato eletivo ou cargo eletivo. E aí nós sabemos vários exemplos, não preciso estar citando aqui. De repente você está aí em Russas, você está aí em Limoeiro do Norte, você está em Sobral, você está aqui no Cariri, aí sabe de situações de militares que foram para a reserva remunerada em razão de ter sido eleito, né, de ter conseguido ser eleito numa vereança, enfim, prefeito de um município, e aí, enfim, aí não tem condições de exercer as atividades e nessa situação está liberado no tocante ao alcance do código.
Inciso segundo, acompanhe comigo, os magistrados da Justiça Militar. Né? O pessoal dizendo aí de Ipu, né? Show de bola, boa noite, pessoal de Ipu. Professor, magistrados da Justiça Militar, certo, Conselho de Justiça Militar, dentro do próprio estatuto tem a previsão. Você vê aí a legislação, algumas doutrinas que a gente vê, tem até a foto bem bonita, né? Está lá o juiz de direito e oficiais ali compondo o Conselho de Justiça Militar. Naquela situação, ele está exercendo o papel de magistrado da Justiça Militar, né? Enquanto naquele encargo, naquela missão, ele também não é alcançado pelo Código. E no inciso 3, que está aí na lei, os militares reformados do Estado, militar reformado do Estado. Às vezes o aluno não entende. Professor, qual é a diferença de militar ativo, reserva remunerada e militar reformado? Isso aí o professor Moral vai explicar muito bem. Mas aqui eu vou trazer um pequeno exemplozinho, né? Tem uma pergunta aqui do José Moura, e quando o mandato deles termina? Volta a responder o código, aí eles entram na regra geral, tá bom? Aí no caso, essa questão dessa exceção é enquanto estiver no mandato, porque se passou o mandato, e aí ele se torna reserva remunerada, aí se aplica o caput do artigo 2º, tá bom? O que eu entendo é o que está na lei, certo? Beleza? É o José Moura 2546, show? Beleza. Um exemplozinho didático de sala de aula. Você tem um veículo, beleza. O veículo tem 5 pneus, ok. O aluno, 5, professor? 5. Tem 4 ativos e 1 na reserva, que é quando você tem uma necessidade. Quando você tem uma necessidade, aí você usa o pneu reserva, né, para que ele possa atuar. E é mais ou menos isso a ideia, né, do que funciona no tocante ao militar ativo e reserva remunerada. No caso do reformado, é quando não há mais a possibilidade de ele retornar à ativa, de haver a reversão para o serviço ativo, salvo aí o asteriscozinho, só aquela situação da reforma por incapacidade, quando não mais subsistir os motivos da reforma, tá bom? E esse militar reformado, esse também não é alcançado pelo Código Disciplinar, tá certo? Ok? Tem aquela reforma disciplinar, tem a reforma, a gente chama a reforma bengala, que é quando atinge a idade, né, superior a 65 anos, e tem também a reforma por situação de incapacidade, tá ok? As bases, e o professor vai explicar isso muito bem na live do Estatuto, tá bom? E aí, senhoras e senhores, eu fiz essa leitura do primeiro artigo e do segundo artigo, só que, vejam bem, o Código ele também traz uma parte conceitual. Se você percebeu, lá no artigo 1º ele falou em base das corporações militares, hierarquia e disciplina. E aqui o Código já começa o artigo 3º dizendo que é o conceito de hierarquia. Lá no artigo 9º ele vai dizer qual o conceito de disciplina. Isso é muito importante que você saiba desses conceitos. Vou ler aqui para que a gente possa comentar um pouquinho e vou falar da questão de metodologia do entendimento, da sistemática do Código Disciplinar. O artigo 3º ele diz: hierarquia militar estadual é a ordenação progressiva da autoridade. E aqui eu já digo, parabéns aos promovidos, tá certo? Os militares que foram promovidos na data de ontem, meus parabéns. Estão realmente, né, alegres, acredito, na questão dessa ascensão funcional, dessa promoção, tá certo? É muito bom. Enfim, continuando. Ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes, graus da qual decorre a obediência dentro da estrutura da PM, do bombeiro, culminando no governador do estado. Olha que palavra forte: chefe supremo das corporações militares do estado. Chefe supremo. Quando a norma traz essa nomenclatura, e aí eu não tenho nenhuma dificuldade em falar isso, a gente vê muito procedimento ser instaurado. Isso eu digo porque eu leio o Diário Oficial todo dia, em razão do meu ofício, né? Eu tenho que ler o Diário Oficial, principalmente as decisões da CGD, e eu vejo muitas publicações de procedimentos instaurados em desfavor de militar, em razão de muitas vezes ter uma denúncia de que o militar proferiu alguma palavra ou algum impropério em desfavor do excelentíssimo senhor governador do estado. Por quê? Porque aqui dentro do próprio Código de Ética, Disciplina, Comportamento, cuja previsão nasce no
estatuto e vem aqui desaguar numa lei própria, já traz essa questão no artigo conceitual da hierarquia, que o governador do estado ele é o chefe supremo das corporações militares. Então, é aí a razão de ser, o nascedouro dessa questão do respeito, a autoridade máxima que está prevista aqui, a nomenclatura é forte, chefe supremo das corporações. Por isso, e aí a gente traz essa fala no tocante a dizer sobre essa questão, né, da importância do comportamento, da questão, né, do respeito dentro das corporações. Obediência. Ok. Aí, senhoras e senhores, se a gente for dar uma avançada, eu vou só fazer a leitura aqui do artigo 9º, que fala sobre a disciplina. E aí eu fecho as duas bases, né, das corporações militares. O que é que ele diz aqui no capítulo próprio? A disciplina militar é o exato cumprimento dos deveres do militar estadual, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis. Ou seja, observância rigorosa, são termos fortes. Regulamentos, normas e ordens por parte de todos, independentemente do posto, graduação ou função, e de cada integrante da corporação militar. Isso são os conceitos básicos, essa abertura do Código Disciplinar, do artigo 1º até o artigo 10 e 11, ele traz a questão de introdução da lei, para que a lei veio, tá certo? E aí já traz a previsão dos conceitos, de dizer das bases das corporações, enfim, conceitos estes também que estão lá no código, lá no estatuto também fala de hierarquia e disciplina, tá certo? E aqui especificamente em razão do momento da lei que é para isso mesmo, tá certo? Vamos lá, continuando. Nesse artigo 9º, o que é que acontece aqui? Tem uma palavra chamada dever, né? Professor, dever, mas que dever é esse? O início do código, como eu disse, ele traz alguns conceitos. Em razão disso, ele traz uma situação prevista no próprio artigo 7º de valores, e valores que nascem de deveres. Esses deveres estão no artigo 8º. Por que, professor, traz essa previsão? Porque o código ele traz uma fala de deontologia, que é a teoria do dever, que está no artigo 6º, e aí a gente vai explicando. A deontologia militar estadual é constituída de valores e deveres éticos, que são nortes para que o militar possa seguir. Essa teoria do dever, traduzidos em normas de conduta, como agir, como se portar, como estar, que se impõe para que o exercício da profissão do militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do bem comum. Aí ele vem dizer no tocante à PM, quais são, né, essa busca, esses ideais de realização do bem comum, e também no tocante ao bombeiro, certo? Só que quando fala em valores e deveres, eu já sei que são essas condutas valorosas, né? Esses deveres seguidos, essa abstenção de práticas que não condizem com a ética militar estadual, com a ética, né, moral, que o militar deve perseguir. E aí o artigo 7º ele já vem dizer quais são esses valores. Aí ele traz 12 valores: patriotismo, civismo, hierarquia, disciplina. E aí você, que é aluno, vai ter que saber quais são os 12. Professor, eu preciso saber o conceito? Você precisa saber pelo menos 12. Profissionalismo, lealdade, constância, verdade real, honra, dignidade humana, honestidade e coragem. São esses os valores. Mas, professor, o que é que me diz, o que é que me autoriza a dizer que um militar é valoroso? Por que é que eu vou dizer que o subtenente Aldair, ele é profissional? O que é que vai me dizer que o soldado, o cabo, o sargento Cícero, ele é corajoso? Isso aí a gente vai ver quando o militar ele cumpre os deveres. Para mim poder intitular o militar de valoroso, atribuir uma característica positiva a esse militar, eu tenho que primeiro ver o testemunho dele, a conduta desse militar enquanto profissional, e a partir daí eu posso sim dizer que ele é um militar valoroso, porque ele tem todas essas características positivas que estão nesse artigo 7º.
E aí o artigo 8º do Código, ele vem trazer os deveres. Os deveres que emanam, que nascem dos valores, né, que são trazidos pelos valores e que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidão moral, são os seguintes. Quais são os deveres? Aí tem um rol, uma relação de deveres: cumprir os deveres, respeitar as pessoas, dignidade da pessoa humana, a lei, né, a Constituição, as normas, as ordens legais dos superiores, e vem trazendo uma relação de deveres. O militar deve se abster-se, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer segurança privada enquanto, né, na ativa, e traz uma relação de condutas que vai dizer sim, que vai atestar sim, se o militar seguir, que ele é valoroso, que vai dizer realmente que o militar está cumprindo, está seguindo a deontologia militar, que é aquela teoria do dever que está lá no artigo 6º. E essa aí é a parte de abertura do Código Disciplinar. Após eu conhecer os deveres, após eu seguir os deveres, após o militar pautar a sua conduta por esses deveres, esse militar, ele é valoroso. Eu posso atestar que esse militar é valoroso. E em razão disso, acontecendo essa situação de o militar ser valoroso, e aí sim eu posso dizer que esse militar é disciplinado, de acordo com o que está no artigo 9. O que é que diz o artigo 9? Repetindo, é o exato cumprimento dos deveres do militar estadual. Então, se o militar estadual cumpre os deveres que estão no artigo 8º, respeitar a pessoa, respeitar o preso no momento da prisão, camarada, harmonia, entendeu? E outros, não andar com pessoas desabonadas de conduta. O militar não pode, enquanto no serviço ativo, estar participando de evento, fardado, político, enfim, essas situações que estão lá no artigo 8º. E aí, esse militar, ele é disciplinado. Ok, professor, eu entendi. O militar é disciplinado, ele respeita a hierarquia, ele cumpre os valores e deveres. Os valores e deveres estão: valores, artigo 7, qualidades, profissional, corajoso, constante, verdadeiro, enfim. E os deveres estão no artigo 8º. Show de bola, bacana. Só que tem um detalhe. O artigo 10, ele traz o campo da responsabilização do militar. Já vamos avançando. O que é que diz o artigo 10? Que as ordens devem ser legalmente acatadas e executadas, cabendo inteira responsabilidade e autoridade as que determinar. Ah, professor, então entendi. Então quer dizer que eu sou valoroso, eu cumpro os valores e deveres, ok. Eu sou disciplinado, ok. Então, no tocante às ordens legais, eu tenho toda a responsabilidade, as ordens, né? A autoridade que as determina. Ok, é a questão da responsabilização. Aí vem dizendo mais no artigo 11 a questão da ofensa aos valores e deveres. Porque até agora eu disse como a coisa deve se pautar. Teoria do dever, hierarquia, disciplina, deveres, ao qual o militar será valoroso, e aí ele será disciplinado. Mas a lei, o legislador, ele foi inteligente, no sentido de dizer: e se houver ofensa aos deveres? E se o militar não cumprir os deveres? E se o militar não se abster, né, não se abstiver de certas condutas? E aí? Aí o próprio código, né, traz a previsão de quê? De que o militar está ofendendo os valores e deveres, e assim ele está vulnerando o quê? Ele está vulnerando a disciplina militar. E lembra lá do artigo 1º que diz que a disciplina e a hierarquia são bases das corporações militares? Isso, justamente, quando ele ofende os valores e deveres, ele está vulnerando as bases sólidas dessas corporações. E aí, essa conduta de ofensa aos valores e deveres se consubstancia em uma infração administrativa, que pode ser tanto em razão da conduta, né, comissiva ou omissiva. Pode ser uma infração administrativa, uma infração no âmbito civil e no âmbito penal, isolada ou cumulativamente. E aqui eu trago um exemplo. O militar está saindo de serviço, e aqui, enfim, são exemplos metodológicos. Está saindo de serviço, quer chegar logo no quartel, e ele não respeita as regras de trânsito. Está dirigindo a viatura, passa em todos os fotossensores, né, no vermelho, enfim. Quando em um determinado momento ele passa no
vermelho, sinal vermelho, e atropela uma pessoa. E a razão desse atropelamento, ele danifica a viatura. Olha as situações. Ele cometeu uma infração de trânsito, ele cometeu uma possível lesão corporal, um exemplo, e ele causou um dano à viatura policial, ao patrimônio do Estado. Então, por esta conduta ou estas condutas, ele poderá responder no âmbito civil, no caso da indenização do patrimônio do Estado, no âmbito penal, em razão de ter ocasionado uma lesão corporal no trânsito, uma pessoa que estava passando pela faixa de pedestres e no sinal vermelho, e ainda ele vai responder no âmbito administrativo, porque essa conduta dele tem previsão em um artigo dentro do próprio Código, que está lá no artigo 13. E aí a gente vai mergulhando e vamos entender daqui a pouco mais. E aqui o artigo 11 traz a previsão. E se eu ofender esses valores e deveres? Aí você comete uma infração. Certo. Todo militar responde pela decisão que toma. Eu me lembro muito bem, não esqueço até hoje, quando dizia: cada um tem sua ficha, cada um responde sua bronca. Mas é por quê? Porque tem aqui a informação na lei que o militar é responsável pelas decisões que tomar ou pelos atos que praticar, inclusive as missões expressamente determinadas, bem como pela não observância ou falta de exatidão, exação no cumprimento de seus deveres. Então, você responde a conduta do militar, as ações ou omissões, ele que responde de acordo com as decisões que ele toma. E aí vai se avançando, aquela situação que tem previsão aqui no artigo 11, e aqui eu vou pincelando, vou moldando as informações para que os senhores e senhoras possam ter conhecimento. E já eu fecho aqui esse raciocínio dessa parte inicial do Código Disciplinar, que eu costumo dividi-lo em alguns momentos, e eu vou já explicar isso bem melhor, bem mais detalhado. A violação da disciplina será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Vou repetir, veja bem. A violação da disciplina será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo metodológico, tá bom? Certa feita, um procedimento disciplinar, sindicância, e aí 2 militares envolvidos. A mesma conduta, os 2 participaram, um cabo e um soldado. Naquela situação, foi feito o procedimento e todos foram punidos. Publicação da decisão da sindicância: soldado, 1 dia de permanência, cabo, 2 dias de permanência. Cabo procura lá o seu constituído, o seu advogado, e diz: como é que pode? Eu sou cabo e o soldado foi punido com menos dia do que eu sou autoridade, eu que tenho que ser punido com menos dias de permanência e o soldado que tem que ser punido por mais dias de permanência. Não funciona assim não. Por quê? Eu sou o superior hierárquico dele, como é que eu posso estar saindo mais prejudicado? Não funciona assim. O que acontece é que vocês praticaram a mesma conduta transgressiva, e a partir disso, o que é que se dá? Se dá que quanto mais elevado for o grau, maior será a responsabilidade. Existe um ditado na Bíblia que diz: a quem muito dá, muito será cobrado. Eu acredito que os senhores e senhoras já tenham ouvido essa passagem, e aqui é a mesma coisa. Faça essa comparação. Se você é mais graduado, se você é mais elevado na escala hierárquica, então maior responsabilidade sua. O soldado lá foi punido com o dia de permanência, mas você, que era o graduado, que era quem deveria gerir a situação, não resolveu a demanda, e a situação foi uma infração, cometimento de transgressão. Os 2 praticaram, e aí a autoridade competente, ao fazer o julgamento de acordo com o artigo 33 do Código Disciplinar, que a gente vai comentar aí futuramente, a autoridade entendeu e aplicou o seu julgamento com base nisso. Mesma conduta, mas o graduado ele respondeu mais, porque é o que diz aqui: será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometeu. E aí o cabo foi punido mais severamente, tá bom? E por aí fechamos este artigo 11. E aí, se eu cometo uma infração, e essa infração que está prevista no artigo 11 me diz que eu posso ser responsabilizado em várias searas, no âmbito administrativo, eu vou cometer uma transgressão. Quem nunca respondeu um libelo, o famoso libelo? Eu entrei na polícia e não sabia o que era um libelo.
Só vi o pessoal dizendo, cuidado que tu vai responder um libelo. Aí eu não entendi, eu não sei nem o que é libelo. O que é libelo? Porque eu não tinha conhecimento da lei. Mas aí, aquela questão da comunicação, enfim, veremos no momento oportuno. E aí cometi uma transgressão, pratiquei um ato, uma omissão, enfim, e capturado como uma transgressão disciplinar. É uma infração. A infração está no artigo 11, que é quando eu violo, vulnero a questão dos valores e deveres. Eu cometo uma infração e no âmbito administrativo eu cometo uma transgressão. Se você já respondeu um procedimento, você vai ver lá as capitulações. Feriu, hierarquia, disciplina, artigo 7º, não respeitou os valores, o artigo 8º, cometeu essa violação aos deveres, artigo 11, cometeu infração administrativa, artigo 12, cometeu transgressão disciplinar, aí tome-lhe o artigo 13, está aqui a relação de transgressões que você cometeu. E eu vou dizer, se você abre o código, joga o artigo 13 para cima, diante da conduta, geralmente você vai cometer 2 ou mais transgressões disciplinares, porque dentro do artigo 13 existem algumas transgressões que parece que são assim genéricas, que qualquer conduta, qualquer situação já encaixa direitinho. Quem nunca viu aquela situação do trabalhar mal intencionalmente ou por desídia? É só o que dá, não cumprir as leis, batata prega na hora. E aí qualquer coisa já tem a tipificação lá prevendo essa situação de cometimento de transgressão. Mas voltando aqui ao artigo 12, o que é que diz o artigo 12? Transgressão disciplinar é infração administrativa, caracterizada pela violação dos deveres. Eu deixei de respeitar aquelas condutas que estavam lá no artigo 8º, combinando ao infrator as sanções previstas nesse código. Combinando ao infrator, ok, sem prejuízo da responsabilidade penal ou civil. Lembro do exemplo da viatura, estava saindo de serviço, vontade de chegar em casa, passei no fotossensor, atropelei uma pessoa e acabei com a frente da viatura. Ok, vai responder em várias searas, vai responder em inquérito técnico, vai responder procedimento administrativo e vai responder lá a situação da lesão corporal. Ok, e aí nós já vamos aprofundando e aqui eu vou fazer uma pausa porque eu agora quero trazer o nosso exemplo. O que é que o código traz nessa parte inicial? Uma comparação é para fins de metodologia, para que você entenda a sistemática do código. O código fala sobre conduta ética. Sobre conduta ética, ok. O que é que diz mais? Quem nunca viu aquela história, né, da Bíblia que fala de Adão e Eva? Deus criou o mundo, tudo perfeito, colocou Adão e Eva, show, só sucesso no paraíso. Então, no paraíso, ok. Só que Deus disse, não coma daquela maçã. Estava lá, a maçã. E Deus deu um instituto chamado de livre-arbítrio. Não comam, porém, vocês podem comer. Só que, a partir dessa conduta de desobedecer, vocês pagarão um preço. É mais ou menos essa a história que está na Bíblia. Eu faço uma comparação com o código. Você é militar do Estado. Você sabe, ingressou na corporação, que tem uma conduta a ser seguida. Ok. O código na abertura, ele traz isso. Ele diz para que é o código, quem se aplica, quem não se aplica. Traz o conceito de hierarquia, disciplina. Ele te orienta dizendo como é que vai ser a tua conduta. Traz a teoria do dever, qual é a concernente à PM, ao bombeiro, tudo tranquilo. E a partir daí, o código disciplinar, ele traz os valores e deveres, que é justamente o caminho que o militar deve trilhar. Olha, você não pode fazer bico, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Você pode fazer essa conduta, você não pode andar com pessoas desabonadas de conduta, enfim, traz toda a situação dos deveres. E, veja bem, trouxe o norte, foi a orientação, fazendo um paralelo, a analogia à história da Bíblia, dizendo qual é o caminho a seguir. E você tem toda a sua carreira para seguir aquela conduta ética. Eu passei 14 anos na corporação e seguindo ali, né, a marquinha do passo, respeitando as normas, respeitando os superiores, cumprindo ordens legais. E aí você vai embora, sai fora, tá certo? Passa a sua carreira todinha só tranquilidade. Só que o legislador, sabiamente, ele trouxe o mesmo raciocínio que está previsto lá na historinha que eu estou contando da Bíblia. Olha,
E se você cometer a infração? Se você vulnerar a hierarquia de disciplina? Artigo 11, está aqui, né? O artigo 11 diz, se você vulnerar a hierarquia de disciplina, você vai cometer uma infração. E essa infração ela pode ter reflexo no âmbito penal, civil e administrativo. Ok. E aí vai aprofundando, que é onde a gente chega agora no artigo 12, que diz, olha, no âmbito administrativo, querido militar, você vai cometer uma transgressão. Show. E se você cometer uma transgressão, você vai ser punido. Por quê? Porque não se pode vulnerar as bases das corporações militares, que é a hierarquia e disciplina. Porque quando o militar comete uma infração, ele está vulnerando as bases das corporações. Isso não se aceita. Porque são corporações militares calcadas nessas premissas de hierarquia e disciplina. Então você vai ser punido. E aí sim. Só que aqui no artigo 12, aprofundando mais um pouco, a transgressão disciplinar é a infração, como eu já li, entendeu? Aí eu pergunto, e o que é essa tal de transgressão? Ele vem dizer quais são as transgressões aqui. Toda ação ou omissão que você cometer contrária à disciplina militar, que está no artigo 13, que eu vou já falar sobre o artigo 13, inclusive os crimes militares previstos no Código Penal e Penal Militar. Ah, professor, então quer dizer que qualquer crime que eu cometa é uma transgressão? Só. Porque o próprio Código já traz essa especificação, dizendo que qualquer crime penal ou crime previsto no Código Penal Militar que o militar pratique, ele está cometendo uma transgressão. E vai responder no âmbito administrativo e no âmbito penal? Vai. E ainda poderá, como a gente já viu lá no artigo 11, responder no âmbito civil, dependendo da situação, caso haja alguma lesividade, questão de patrimônio, tá bom? Beleza, já vi a primeira situação onde eu posso encontrar transgressão. Inciso 2, é aqui onde mora o perigo. Todas as ações ou omissões não especificadas no artigo 13, que é o seguinte, mas que também viola os valores e deveres militares. Aí fica difícil. Toda conduta que viole lá o artigo 8º e o artigo 7º vai ser uma transgressão? Vai. Questiona-se esse inciso, mas aqui nós não estamos para ser legislador, nós estamos aqui só para compreender, para que os senhores e senhoras possam marcar questão de prova, ser aprovado no processo seletivo do shopping. Só isso. Não vamos questionar nada, não vamos polemizar nada. Um exemplo, agora, o militar foi fazer a prova do Enem, teve um problema lá fisiológico e antes do momento próprio, saiu da sala com a prova. Não podia levar a prova e não podia sair da sala antes do horário previsto no edital. Resultado, a situação foi comunicada ao superior hierárquico. Beleza. Superior hierárquico manda instaurar procedimento. Não entendi. Lá está o policial respondendo a um procedimento disciplinar porque saiu da prova do Enem, identificaram que ela era militar e comunicaram à polícia essa situação. O militar teve uma situação, enfim. O que é que acontece? Qual foi a violação? Em tese, foi um entendimento lá da autoridade, né? Que tinha violado valores e deveres, mas uma situação particular. Primeiro, o militar não cometeu nenhuma transgressão. Primeiro, porque a prova é dele. E segundo, porque a implicação que teria nessa situação era justamente o fato dele ser eliminado do Enem. O edital prevê a questão da eliminação. Então, como ele poderia ser eliminado e ainda ter cometido uma transgressão disciplinar? Mas a autoridade, a princípio, tinha visualizado a situação de um cometimento de transgressão, porque não tinha essa previsão no artigo 13. Acredito que os senhores e senhoras já tenham visto o mínimo do artigo 13, e eu vejo que não tem lá uma transgressão dizendo sair da prova antes do horário. Ou então, levar documento, enfim, tem lá uma que extraviar documento, mas não se enquadrava aqui na situação, e aí a gente, dentro da situação aqui hipotética, a gente consegue sair de uma situação como essa, tá bom? Mas toda ação ou omissão não especificada no artigo 13, mas que também viola os valores e deveres militares. E aí é a situação de transgressão disciplinar. Então veja bem, voltando aqui o paralelo, o militar tem um livre-arbítrio de cometer a conduta. A conduta que vulnere as bases, a hierarquia de disciplina, os valores e deveres. Se assim o fizer, será punido. É assim que está a regra do jogo. É assim que está previsto o código até aqui. A partir daqui, nós vamos ao artigo 13.
várias transgressões, né, que são aquelas situações em que o legislador fez a previsão, né, é um rol exemplificativo, não só existem essas transgressões do artigo 13, até porque a gente acabou de ver que outras podem ser, né, esse rol do artigo 13, essa relação de transgressões do artigo 13, que se dividem em natureza grave, média e leve, e aí nós consideramos que as graves são aquelas que têm mais ofensa, que são as condutas mais reprováveis, que aí é tipificada como grave. E as questões das transgressões médias, elas são mais transgressões de situações mais administrativas, são situações mais tranquilas, que não tem muita ofensa, tá certo? A questão dos valores e deveres. E as questões das transgressões leves, eu sempre costumo dizer que são aquelas filigranazinhas de quartel. O militar chegou com a farda suja, não descurou do asseio próprio, chegou atrasado ali, né, não compareceu na reunião, saiu antes do horário, fez sinal sonoro sem necessidade. São aquelas coisas mais da caserna, tá bom? E aí a gente faz essa divisão. Transgressões graves são situações, realmente situações gritantes, né? Tem muita ofensa, muita reprovação naquela conduta. As médias, situações administrativas, faltou audiência, o ato judiciário, as coisas mais tranquilas, entendeu? Atrasou um procedimento, né? Ou finalização, enfim. E as leves, que são as filigranazinhas, as besteirinhas de quartel. É só uma fala metodológica para que os senhores e senhoras possam entender. E aí, o que é que acontece a partir daqui? A partir do artigo 13, aí a coisa muda de figura, tá bom? Eu percebo aqui, meus queridos amigos, estamos aqui já com 1 hora de live. A minha técnica aqui, o pessoal da TI, eles estão me dando aqui a informação de que eu preciso baixar a live, tá bom? E levantá-la novamente, porque o Instagram ele é implacável. Ele vai derrubar a live se eu não encerrar. O que acontece? O pessoal da TI está me dizendo aqui que eu vou baixar a live, vai ficar uma imagem aí no YouTube, no Facebook, tá bom? No intervalo da aula, e aí eu faço o levantamento de novo, porque a partir daí eu quero conversar sobre a questão das transgressões e fazer esse paralelo do que a gente já viu aqui com a história, né, que estava lá na Bíblia. Aí eu vou contextualizar a questão. Eu falei, o militar vai ser punido, mas ele tem direito à ampla defesa e contraditório, que é um princípio constitucional previsto na nossa Carta Constitucional, e dentro do próprio artigo 13, que traz a previsão das transgressões, tem lá o parágrafo 4º que diz, né, que nos procedimentos, nos processos regulares, será garantida a ampla defesa e o contraditório. E é onde aí que a gente faz a defesa, e é onde aí que o militar tem a certeza, e é onde aí que vai atuar os senhores e as senhoras futuros oficiais, que vão estar responsáveis por procedimentos, a questão da garantia, né, da ampla defesa e contraditório nos processos, tá bom? Eu volto em instantes, só aqui obedecendo aqui a dinâmica da live, e aí eu peço que engajem novamente, a gente vai aguardar para que a gente possa seguir na nossa segunda fase aqui da nossa live, tá bom? Nesse projeto excelente da ASA, tá certo? Só um instante, a gente volta já para falar de sanções e aí entrar definitivamente em processos regulares. Só um instante.